Pessoal, primeiramente, a Assembleia está sendo gravada. Eu peço autorização de vocês. Podemos prosseguir com a gravação? Beleza. Eu vou fazer a leitura do edital dos itens que vão ser discutidos aqui hoje, tá? Primeiramente, quero parabenizar todas as mulheres aqui presentes, pelo dia dela, né? Bom, vamos lá. Convocamos a todos os proprietários da Assembleia Geral Extraordinária aqui no Joy Garden. Hoje, 8 de março, primeira chamada às 9h30, a segunda chamada às 10 horas. E agora já deu às 10 horas, tá? A pauta de hoje: em razão da renúncia do síndico em 24 de 2025, a subsíndica Luciana assumirá o cargo de síndico com mandato tampão, né, até 20 de nove de 2026, tá? Isso é uma formalidade que nós temos que fazer para registrar em ata, para poder tomar as medidas, né, como representante do condomínio. Troca na Receita Federal, representante do banco, então a gente precisa de uma ata registrada, né, com essa da saída, falando da saída do síndico e entrando ela como síndica, tá bom? Ciência aos condôminos da atual composição do Conselho, tendo em vista a renúncia anterior de um membro, né? Ciência aos condôminos acerca de contratos existentes e medidas tomadas desde o dia 24 de 2 de 2025. Apresentação dos itens proprietários do enxoval e respectivos orçamentos para deliberação e aprovação. Prestação de contas inicial. Apresentação de estimativa de custos iniciais e previsão de despesas. Explicação sobre a transparência e gestão financeira. Item 7, último. Ciência aos condôminos acerca das regras previstas no regimento interno, em especial sobre as áreas comuns. Tá? Para iniciarmos, nós precisamos eleger um presidente e um secretário. Certo. Podemos eleger o Sérgio ficar como presidente da Assembleia. O papel do presidente nada mais é que fazer com que a Assembleia caminhe, né, vou dizer assim, né? Se tiver algum problema, alguma coisa, ele vai cortar ali o assunto para a gente poder prosseguir com a Assembleia, tá? Posso ficar como secretário, como redator da ata? Você? Então tá bom. Passando a palavra para o senhor Sérgio. Vamos lá. Bom dia a todos. Parabéns a todas as mulheres. Obrigado pela presença de todos. Vamos tentar dividir essa Assembleia. Primeiro, dando posse a Luciana, a síndica, devido à renúncia, que acho que é de conhecimento de todos, do antigo síndico. Como que nós pegamos a situação? O horário do meu filho ligar. A gente vai mostrar a vocês como foi pego essa administração, de como ela está hoje. E a gente está se preservando de não caçar bruxas e nem muito menos apontar o lado pessoal de ninguém. Simplesmente apresentar a vocês os fatos para que juntos vocês tomem conhecimento da pessoa que foi até o dia 24 de fevereiro, data da renúncia, e o que essa nova gestão fez do dia 24 de fevereiro até o dia de hoje, para poder reunir vocês aqui e apresentar a vocês a realidade dos fatos. Eu vou dizer mais uma vez a vocês. Passamos do dia 24, 5h30 da tarde até ontem, nós estávamos aqui 9 horas da noite, com o pessoal que eu vou apresentar daqui a pouco, assessoria jurídica, que também é moradora, junto com a Luciana, para a gente fazer um balanço do que nós fizemos para poder apresentar a vocês. Peço desculpa, porque agora eu vou me identificar. Eu sou morador proprietário da Torre 1, apartamento 1107. Não sou síndico profissional e nem penso. Acredito que todos foram induzidos ao erro lá atrás no vídeo, quando foi apresentado a cada um de vocês que o síndico era morador e na realidade ele era síndico profissional. Então todos foram induzidos ao erro.
Vamos começar por aí. É só vocês resgatarem o vídeo que vocês vão saber o que é. Diante desse fato, a gente começou a entender todo o processo. E para poder passar a palavra, eu vou chamar a Bruna e o Léo, que são moradores também aqui do Joy, que estão nos auxiliando juridicamente com todo o trâmite, com todo o contrato. Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje, a gente quer passar para vocês um pouquinho da situação do condomínio com relação aos contratos que a gente tem, tanto os ativos quanto os rescindidos até o momento, e explicar o motivo da rescisão, tá? Primeiro, o contrato de assessoria jurídica que o condomínio tinha anteriormente, na antiga gestão, ele foi rescindido. O contrato, é importante a gente frisar que ele foi feito sem nenhuma autorização e consultoria ao Conselho Fiscal. O contrato jamais foi passado, ninguém perguntou, não foi questionado se o Conselho, que precisa autorizar, concordava com a situação. Então, ele anula de pleno direito e a gente fez essa rescisão do contrato. A rescisão ela foi feita no dia 25 de fevereiro de 2025, um dia após a Luciana e o Conselho, de fato, agora exercerem papel de Conselho, tá? O contrato ele é datado de outubro de 24, mas ele só foi assinado em janeiro de 25. Então, tem um período aí que não tinha assessoria, porque não tinha contrato assinado, mas tem um valor cobrado, então um pouco estranho. O valor devido desse contrato é de R$ 6.250, e na notificação de rescisão foi informado que não há necessidade de cumprimento de aviso prévio. Então, a partir de 25/2, nada foi feito pela assessoria e nada foi pedido mais para eles, tá bom? O outro ponto de contrato rescindido foi o de assessoria de engenharia. Acho que todo mundo viu uma mensagem no grupo, né, a respeito. O contrato de assessoria de engenharia era com a empresa AD7, que na verdade ela era representada pelo engenheiro Vinícius, que eu acho que fez muitas vistorias aqui do pessoal. E por que ele foi rescindido, gente? De novo, o contrato foi feito sem consultoria e sem autorização do Conselho Fiscal. Isso não pode acontecer. Isso jamais pode acontecer dentro de um condomínio. Qualquer condomínio que seja, né? Porque está em fase de implantação, daqui a pouco também não pode acontecer, nunca. E o contrato ele foi cancelado, não foi rescindido, em 26 de fevereiro de 25. Por que ele foi cancelado e não rescindido? O contrato ele era datado de 11 de janeiro, mas ele só tinha vigência dia 27/2. A Luciana recebeu o contrato no dia 26/2, período da tarde, né, Lu? No período da tarde, ela me ligou, me mandou o contrato, eu vim até o condomínio para ver o que estava acontecendo. Porque se a gente deixa para fazer essa rescisão, aí seria rescisão, dia 27/2, a multa é absurda. A multa era de R$ 33 mil. Isso. Então, assim, não tinha tempo de comunicar os moradores, vamos fazer a rescisão. Ou era feita o cancelamento no dia 26, que a gente enviou às 6h30 da tarde para ele, que era o horário que a gente conseguiu, ou dia 27, todo mundo aqui arcava com R$ 33 mil. Então, não tinha tempo hábil da gente comunicar o cancelamento, tá? Na notificação que a gente enviou, foi explicado todos os motivos porque ia ser cancelado o contrato. Foi explicado que o conselho não foi consultado, foi explicado que eles nem sabiam da situação, foi explicado tudo. Foi explicado que todos os contratos estão passando por revisões. Foi explicado que num futuro, se necessário, porque nessa fase não tem necessidade de engenheiro, a Luciana é engenheira, então nessa fase não há necessidade, se no futuro fosse necessário, a conversa poderia ser retomada com ele, naquela época, né? Hoje em dia é uma coisa que depois o conselho analisa a necessidade, tá? Desse contrato tinham 2 aditivos, um no valor de R$ 1.500, que era de uma vistoria de recebimento, e um outro de prestação de serviços também de vistoria de R$ 6 mil. O que acontece nesse contrato de vistoria de R$ 6 mil? Tudo que foi prestado de serviço, ele tem que ser pago porque a pessoa trabalhou, como todo mundo aqui. A gente trabalha, a gente recebe. Isso vai ser feito. A única coisa que foi cancelado é o contrato mensal, que era aquele de 1,7. Era 2.700 e alguma coisinha que ia dar. Então, ou a gente cancelava no dia 26, um contrato que não tinha sido autorizado e consultado pelo conselho, ou a multa todo mundo rateava depois, porque o condomínio não tem caixa.
não foi feito nenhum pagamento de boleto ainda, tá? Agora, dos contratos ativos. Então, os contratos cancelados e rescindidos, só os dois, por esses motivos. Contratos ativos, temos o da Home Hunter, que é a administradora. Esse contrato também foi feito sem consultoria e sem autorização do Conselho Fiscal, mas a multa, gente, ela é elevadíssima. Então, o condomínio não tem caixa, não tem como a gente ficar cancelando os contratos, se for para pagar multa, não tem condição. O contrato da Mob Elevadores, que é a empresa que faz a manutenção de elevadores aqui, também foi assinado sem consultoria e sem autorização do Conselho Fiscal. Eles não sabiam de nada, nada era passado pelo Conselho. A multa também é elevada, não tem condição nesse momento de rescindir. Os dois que foram rescindidos não existe multa, por isso que foi rescindido e cancelado. Contrato sempre alerta, terceirização de controladoria de acesso, limpeza e jardinagem. Também foi assinado sem consultoria e aceite do Conselho Fiscal. A multa de rescisão também é muito elevada. Então, os contratos ativos, que a gente sabe até o momento, são esses. A nova gestão e o Conselho, agora sim, com a consultoria e com o aceite do Conselho, após orçamentos, tudo bonitinho, foi contratada a zeladoria com a Sempre Alerta. Quando a gente votou a previsão orçamentária, tinha aquilo que a zeladoria ia ser CLT do condomínio, não ia ser da terceirizada, vocês lembram? Então, era muito mais caro. Muito mais caro. E aí a Lu conversou muito com a empresa da terceirizada, conseguiu um bom preço para o condomínio e benefícios. O carrinho de limpeza que estava no kit enxoval, Luciana conseguiu. Todos os produtos para limpeza, para o exercício da manutenção, Luciana conseguiu. Aparelho de jardinagem também está no contrato. Então tudo isso foi feito desde então, tá? O seguro do condomínio, também depois de uma tarde de muita negociação, o Luciano e o Conselho suaram um pouquinho para fazer, mas também conseguiram com um preço bem bom e uma cobertura também excelente. Piscineiro, tinha um piscineiro sendo cotado também para o condomínio, pela antiga gestão, não foi feito nenhum contrato com o piscineiro antigo. A Luciana conseguiu um piscineiro por R$ 2.100 por mês, que é um piscineiro especializado com os produtos já inclusos, gente. Não tem que pagar produto por fora. Então, bem mais barato com produto incluso, tá? Agora, o que eu precisava falar com vocês. 3 pontos a mais. Então, de contrato, a parte de contrato que analisamos foram esses. Documento de vistoria. Ainda não foi entregue à gestão. Se esses documentos estiverem em posse da gestão antiga, eles ainda não foram repassados para a atual gestão. Ninguém tem acesso ainda, embora já tenha sido solicitado algumas vezes, tá? Ontem, no final do dia, enquanto a gente estava em reunião, a gente teve 2 surpresas. Não foram boas, tá? Mas foram 2 surpresas, a gente precisa passar para vocês, visando a transparência que a gente sempre pediu. Uma delas, eu digo sempre, porque nós somos moradores, então a gente sempre pediu também a transparência, e é isso que a gente vem fazer hoje aqui. Uma delas é uma nota fiscal emitida na data de ontem, à tarde, e um boleto também emitido na data de ontem pela empresa MASP Prime Serviços Limitada. Ó, vou explicar do que é. Vou falar o valor primeiro para vocês, depois os itens. E é isso. O valor da nota é de R$ 4.436, com a data de vencimento para o dia 12 de março de 25. Agora, o que foi incluído nessa nota de serviços prestados? 56 encadernações. Então, 2.940 impressões coloridas, laudos e documentos correlatos, que a gente não tem acesso à documentação. Cópias de material de apoio para vistoria e fiscalização de condomínio. R$ 4.436. Isso. Então, tudo isso. Quem quiser depois, gente, a nota a gente vai disponibilizar, porque não tem contrato. A gente só recebeu isso aqui mesmo. É isso. Só isso.